Oi, amoreca. Já tô com saudade. Renatinho, boa noite. Enzo, boa noite. Cleo, boa noite. Carlinha, boa noite, minha amada. Saudade de você, viu? Boa noite, Rê. Cleozinha, Enzo. Simoninha, boa noite, querida. Você só vai dar um oi e vai sair, né, Si? Também de você, viu? Cris Monteiro, lindona, seja bem-vinda. Adri, oiê, minha gata. Fez aniversário esses dias, parabéns, né, Dri? Tô sabendo, linda, viu? Continua cada ano mais linda. Você vai ficar, sim? Alessandro, meu amado, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Gente, vão pegando a água de vocês, tá? A minha já tá aqui, ó. Já peguei uma garrafona, só não tá muito cheia, mas peguei uma garrafona. Nelly não. Mi, boa noite, boa noite. Boa noite, Mi. Então, gente, vão pegando a aguinha de vocês pra fluidificar, tá? Pode ser água pra semana inteira, melhor ainda, melhor ainda. Lembrando que cada um vai usar a sua água. A água que a espiritualidade fluidifica é para você usar, não é pro seu filho, pro seu marido, tá? Não, é para você usar, tá bom? Você pode pegar tanto uma garrafa para a semana ou simplesmente um copinho para agora, tá? Pro final do evangelho, tá bom? Tá ótimo. Ai, que bom, Mi. Mames vai participar. Um beijo. Um beijo pra sua mãe. Saudade, viu? Saudade. Ritinha, boa noite, minha irmãzinha. Seja bem-vinda. Maria Janete Braga, bem-vinda. Gente, pra quem tá entrando agora, a primeira vez, tá? Não esqueçam de pegar água pra gente fluidificar. A gente não, a espiritualidade, né? Pra gente beber. Que eles já estão aqui, prontos, sempre com muito amor, muita pontualidade, né? Eles ficam prontinhos para quando a gente começa, eles já estão aqui com a gente. Fátima, minha amada, a gente se viu hoje, né? Ale, tua tia tá junto com você, é isso? Dani, oi, bem-vinda. Vão mandando coraçãozinho, gente. Quanto mais coraçãozinho, mais o Instagram vai compartilhando. E vão mandando para quem vocês acham que possa gostar, que esteja precisando, né? Cidinha, gente, eu não vou demorar muito para começar hoje, porque a gente tem um tema muito longo, muito extenso, né? É o último tópico do capítulo 5, que é o capítulo mais longo. Bem-aventurados os aflitos. Então eu vou abrir uma mensagem. Vamos ler uma mensagem do Gotas de Esperança, tá? Aí a gente faz a nossa prece, que é a nossa conexão com o outro lado, pra gente começar o nosso evangelho. Então, como eu estava falando, a espiritualidade já está presente. Acredito que muitos entes queridos estejam juntos da gente, tá? Vamos aproveitar esse momento ao máximo, tá bom? Então, ó, a Ritinha já começou, tá ok? Vamos lá, a Ritinha já colocou par. O que vocês querem, par ou ímpar? Já começamos no par da Rita. Até encher uma das mãos. Cida ímpar.
par, ímpar, Fátima, ré, par, Monteiro, a Cris, par. Então a Cris fechou aqui, ó, par, Carlinha, par. Beleza, vamos lá, gente, muito bom, muito bom, muito bom. Iniciando com uma mensagenzinha. Então a gente, só lembrando, a gente hoje vai falar sobre provas voluntárias. Provas voluntárias, que são aquelas provas que a gente pede lá na erraticidade, quando a gente está para reencarnar, que a gente faz o nosso planejamento reencarnatório junto com os nossos mentores, os amigos de luz, né? É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Carlinha Par ganhou isso. Ana Lu, bem-vinda, minha querida. Marinilza, minha amada, bem-vinda. Então vamos lá, Par ganhou, né? Então que a espiritualidade nos guie. Não lastime os que se foram. Guardar velhas e dolorosas recordações é manter presente o sofrimento passado. Os que se foram obedeceram à vontade divina. Não se oponha a Deus. Para ter paz, volte seu pensamento a Deus. Veja que tudo prossegue cultivando a vida, esforçando-se no progresso, buscando alcançar o melhor. Não fique preso à retaguarda. Siga para frente, levante a cabeça. Deus abençoa o seu esforço. Ore pelos que se foram. Deus os acarinha. Retenha apenas lembranças alegres. Aceitar a marcha da vida é compreender os desígnios de Deus. Mais uma vez a espiritualidade dizendo pra gente que a vida continua, que a morte não existe. A única morte é a morte do nosso corpo físico. O nosso espírito é imortal. Mais uma vez, os nossos amigos espirituais ajudando a gente, né, a entender isso cada dia mais, cada vez mais, né? Então vamos fechar os nossos olhos. Mentalizando a imagem de Jesus perto de nós, junto de nós, agradecendo de cara essa mensagem maravilhosa que os nossos amigos espirituais nos trouxeram para a gente ter a certeza de que a nossa vida aqui na Terra é passageira, é um sopro, que a felicidade não é desse mundo. A gente está aqui para evoluir, para progredir. E esse momento agora que a gente está no nosso evangelho, esse nosso encontro, é o que a gente está fazendo. A gente está se preparando para o futuro. A gente está se preparando para ter uma passagem digna, uma passagem de fé com Jesus e com a certeza do momento correto. Que essa energia que a gente está sentindo agora seja emanada para todos aqueles que precisam, encarnados e desencarnados. Que os nossos mentores consigam nos intuir, consigam nos atingir com as melhores mensagens, com as melhores palavras.
que a espiritualidade de luz, de muita luz que está aqui com a gente, fluidifiquem as nossas águas, harmonizem os nossos lares, limpem cada cômodo de desarmonia, de brigas, de pensamentos negativos. Tudo vai ser limpo hoje. Que nos cure de tudo que não seja bom, que esteja dentro da gente, que a gente seja curado. Agradecemos por mais um evangelho de muito amor que se inicia agora, dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Então vamos lá, gente, no nosso evangelho, tá? Capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Eu vou lendo, gente. Item 26, provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Como o capítulo é muito longo, é muito extenso, então eu vou lendo e vou fazendo as considerações, tá? Fazendo paralelos. Porque se eu for ler tudo de uma vez, além de ficar muito cansativo, vai se estender muito no tempo, tá bom? Então, como eu disse no início do nosso evangelho, né? Provas voluntárias são aquelas provas que a gente já escolheu antes de reencarnar lá na nossa erraticidade, junto com os nossos mentores. As provas que a gente precisa passar aqui nessa existência agora, aqui na Terra, para o nosso progresso, para a nossa depuração, para o nosso melhoramento. Já são um verdadeiro cilício. Eu até marquei aqui, gente, eu fui lá no Google, né? Cilício. Alguém sabe o que é cilício, gente? Alguém sabe aqui? Eu não sabia o que era realmente, né? Eu fui atrás para saber. Rafa, bem-vinda, minha irmã, bem-vinda. Oliveiras Silva, bem-vindo. Não esqueçam de pegar água, viu, gente? Tá? Para fluidificar, para os nossos amiguinhos fluidificarem com o remedinho que a gente precisa. Cilício, gente, eu peguei uma explicação rápida, tá? Era uma antiga veste ou uma faixa de crina ou de pano grosseiro e áspero, usado sobre a pele por penitência. Ou, uma outra definição, um cinto ou um cordão eriçado de cerdas ou correntes de ferro, cheio de pontas, com que os penitentes cingem o corpo diretamente. Espinhos que apertava a coxa para doer, isso mesmo, a Rita. Então era para se penitenciar, machucar o corpo, né? Era o cilício. Então eu vou começar a leitura. Perguntais se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa pergunta leva a esta. Vou repetir. Perguntais se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa pergunta leva a esta. É permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado de o retirar? Aquele que está doente de chamar um médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, a nossa evolução,
Assim como a paciência e a resignação, as provas vão fazer a gente melhorar na nossa paciência, na nossa resignação, da gente olhar para o sofrimento de uma forma diferente, de uma forma como eu tô me fortificando, eu tô me fortalecendo com elas. Essa é a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para o obrigar a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito, o merecimento consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar. Lembra que a gente escolheu. Em perseverar na luta, em não se desesperar se não for bem-sucedido, mas não num desleixo que seria da preguiça mais do que o da virtude. Lembra? Eu até comentei aqui, eu coloquei aqui para não esquecer que, por exemplo, o suicida, ele vai passar pelas mesmas provas e vai ter que vencer. As mesmas provas que fizeram ele cair, se suicidar, ele vai passar por elas de novo. Né? E assim, não só para o suicida, né? Para qualquer situação, se eu desencarno e nessa existência eu deixei de melhorar, por exemplo, o meu egoísmo, nas próximas encarnações eu vou voltar com provas que vão estar me testando o tempo todo para eu melhorar, para eu deixar de lado essas más inclinações que eu tenho, que eu trago. Continuando, essa pergunta conduz naturalmente a uma outra. Uma vez que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, existe mérito em procurar, olha a pergunta, existe mérito em procurar as aflições agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente. Sim, existe um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo. Porque é a caridade pelo sacrifício. Não quando não tem por objetivo senão a si mesmo, porque é do egoísmo, por fanatismo. Então, se eu procurar, além das minhas provas que eu já venho com elas, se eu procurar aqui na Terra um sofrimento a mais, ou provas a mais, que seja só para mim, não é do agrado de Deus. Eu preciso fazer isso pensando no próximo. Por exemplo, eu anotei aqui sobre ampliar, né, as nossas provas. Uma mãe com vários filhos, não tem muito alimento, não tem alimento para todo mundo, para todos os filhos. O que ela vai fazer? Ela vai deixar de comer para dar para eles. Ela está fazendo uma caridade pelo sacrifício, com um objetivo nobre, almejando o bem dos filhos. E isso agrada a Deus, porque demonstra o quê? Que a gente está falando? Resignação. Renúncia de si mesmo em benefício do próximo. E o contrário, gente, eu coloquei aqui, e o contrário, por exemplo, uma pessoa que deixa de comer pura e simplesmente por vaidade do corpo. Ela está prejudicando quem? Ela mesma, né? A própria saúde, por um objetivo que? Egoísta. Essa atitude não agrada a Deus. Continuando. Existe aqui uma grande distinção a fazer.
para vós, quer dizer, o Espírito fala para vós, nós, no caso, né? Pessoalmente, olha que importante, gente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia. Lembrando que assim, gente, para deixar explicado, nós, no plano espiritual, lá na erraticidade, a Fátima pergunta, e como se justifica as promessas, o jejuar? Então, Fátima, é o que a gente está falando agora. Para benefício próprio, né? O jejuar, ficar dias sem comer, para meu benefício, não agrada a Deus. Não agrada. Né? Então a gente tem que fazer outros tipos de promessa. Promessas onde eu vou beneficiar o coletivo. Entendeu? Betinha, bem-vinda. Bem-vinda, minha irmã. Bem-vinda. Olha que importante, gente. Existe aqui uma grande distinção a fazer. Para vós, nós, no caso, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia. E não aumenteis a sua carga. Às vezes já é tão pesada. Então, às vezes, a gente está lá no nosso planejamento reencarnatório, junto com os nossos mentores, com espíritos amigos. Então, a gente, às vezes, fez tanta besteira na existência passada que a gente quer pagar, a gente quer resgatar muito rápido e acaba pedindo provas já muito pesadas. Só que muitas vezes os próprios espíritos falam, não, calma. Calma, porque o que você tem de débito, você não vai resgatar em uma existência só. A gente vai dividir, porque é muita coisa. Então a gente já traz muitas provas. Então a gente tem que tomar esse cuidado para não querer arcar mais. Vamos nos contentar com as provas que Deus nos envia e não vamos aumentar essa carga, às vezes já tão pesada. Aceitá-las sem lamentações e com fé. É tudo que Ele vos pede, é tudo que Deus nos pede, que a gente cumpra aquilo que a gente trouxe com resignação. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo. Aí entra mais ou menos esse jejum que não faz sentido, né, gente? Às vezes eu falo assim, eu vou deixar de comer carne, né? Vou deixar de comer coisas que eu gosto demais para alcançar um objetivo. Quando eu conseguir um emprego, um marido, até que seja uma promessa pelo outro, né? E aí? Eu fiz essa promessa, eu fiz esse jejum, vou colocar em risco a minha saúde. Eu vou me transformar com isso? Eu vou mudar meu comportamento, meus pensamentos, minhas atitudes, meus hábitos? Eu vou me transformar? Esse é o objetivo, a transformação, né? Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá um meio de o sustentar e o fortificar o nosso corpo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz a sua punição nas suas consequências inevitáveis. Então, pessoas que siliciam o próprio corpo com o objetivo de se salvar, fazem penitências, prejudicam a própria saúde. Por exemplo, a gente vê em Aparecida, né? As pessoas caminhando
quilômetros de joelhos, quilômetros ajoelhado. Pra quê, gente? Vai machucar o seu joelho, pode te trazer uma lesão, né? No teu joelho, no teu quadril, na tua coluna. Pra quê? Pra quê? Deus te deu um corpo perfeito para você cumprir as provas que você já trouxe. Então, se você fizer isso, se martirizar, se mortificar, você não vai ter saúde para cumprir nem as tarefas, nem as provas que a gente escolheu. O que dirá a mais, né? Então, a gente precisa da saúde plena para cumprir as nossas tarefas que já pedimos antes de reencarnar. Betinha, eu te agradeço a confiança, viu? Você sabe o que eu tô falando, tá? Continuando. São de outro modo os sofrimentos que se impõem para o alívio do seu próximo. Olha que interessante, gente. Se suportais o frio e a fome para aquecer, olha só, para aquecer e alimentar aquele que disso tem necessidade, e se o vosso corpo com isso sofre, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos aposentos perfumados para ir à mansarda, a lugares sem teto, mansarda infecta e levar a consolação. Vós que manchais vossas mãos delicadas, cuidando de chagas. Vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que não é senão vosso irmão em Deus. Aquele seu amigo, não estou falando nem de filho, gente, companheiro, não, um amigo. Você priva o teu sono para ficar na cabeceira com ele. Que, mais uma vez lembrando, gente, nós somos irmãos em Deus. Somos todos irmãos. A gente vai chegar, como eu falei no evangelho anterior, a gente já adentrou a regeneração. A gente já adentrou, a gente já está na regeneração. Então a gente vai entender cada vez mais que somos irmãos, sim. E a nossa única missão aqui é um zelar pelo outro. É um zelar pelo outro. Vós, enfim, que usais vossa saúde na prática de boas obras, eis vosso cilício, verdadeiro cilício de bênção. Porque as alegrias do mundo não secaram o vosso coração. Não adormecestes no seio das volúpias destruidoras da fortuna, mas vos fizestes anjos consoladores dos pobres deserdados. Mas vós, olha só, gente, que interessante, vós que retirais do mundo, mas vós que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, que utilidade tendes sobre a terra? Igual aqueles... Me fugiu a palavra, gente. Ermitão? Que eles se isolam da humanidade para se castigar, é isso? Que utilidade eles vão ter sobre a terra? Onde está a vossa coragem nas provas, uma vez que foge da luta e desertais do combate? A pessoa que se isola do mundo, ela está fugindo do combate. Os monges, um pouquinho também, né, Rita? São monges que se isolam nos Alpes, né, nas montanhas. Ficam rezando, né, orando. E são pessoas tão sábias que a gente precisa tanto deles aqui entre nós, né?
Sem contar as provas deles também, né? Porque espíritos de luz, gente, vamos colocar aí o mais recente, Chico Xavier, né? Ele poderia, pela luminosidade dele, ele poderia ficar isolado? Não. Olha a importância que essa pessoa, que esse ser trouxe para nós, né? Se quereis um silício, aplicai-o sobre a vossa alma, não sobre o vosso corpo. Mortificai vosso espírito e não vossa carne. Fustigai, acaba com o seu orgulho. Recebei as humilhações sem vos lamentar. Pisai vosso amor próprio. Esse capítulo eu acho bárbaro. Resista contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente, mais forte do que a dor corporal. Ou seja, mais forte do que a dor corporal é a calúnia, é a injúria. Por isso a importância, gente, da gente siliciar a nossa alma, não o nosso corpo. É o que a gente vai levar para o outro lado. O corpo vai ficar. É a nossa alma que vai. É ela que tem que estar forte. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque elas atestarão vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Sobre esse parágrafo, eu coloquei que a gente necessita de convívio com outras pessoas para melhorar, para evoluir. A gente tem que mortificar, como eu falei, né? Os nossos defeitos, as nossas más inclinações e não o nosso corpo. Eu até pus um exemplo aqui, gente. Imagina Jesus. Se ele se isolasse das pessoas em ambientes que ele acha que está pesado, ele fosse se isolar. Nunca. Ele ia atrás dos pecadores, ele ia atrás dos sofredores, ele ia atrás de quem tinha doença, sem se preocupar se ele ia pegar ou não. Esse é o cilício. Ele sendo um espírito puro, eu coloquei assim, ele sendo um espírito puro, o que acontecia? Quando ele estava no meio das pessoas, ele contagiava as pessoas, né? Com a pureza dele. Então, gente, se eu tenho as melhores das intenções, se o meu sentimento é nobre, se o meu sentimento é puro, eu posso chegar onde for. Eu não vou me contaminar. Eu não vou me contaminar, eu vou contaminar o outro, né? Continuando. Próxima pergunta, gente. São 6 perguntas desse capítulo, tá? Vamos lá, vamos continuar. Deve-se pôr fim às provas do próximo quando se pode ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir seu curso? Vou repetir. Eu vou abaixar só um pouquinho o volume. Deve-se colocar fim às provas do próximo quando se pode, ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir seu curso? Dissemos e repetimos frequentemente que estais sobre esta terra de expiação para aperfeiçoar as vossas provas e que tudo aquilo que vos sucede é uma consequência de vossas existências anteriores. O ônus, quer dizer, a obrigação da dívida que tendes a pagar. Mas esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que é necessário deter.
porque poderiam ter consequências mortais, funestas. A gente tem que tentar aliviar, sim, as dores do nosso próximo, gente, só que sem atrapalhar as lições das provas que ele tem que passar. Por exemplo, a gente tem feito, a gente percebe assim, os nossos filhos, né? Tanto criança como adolescente, a gente acaba querendo criar dentro de uma bolha. E eles têm que passar por algumas situações, tem que cair. Tem que sofrer, e a gente acaba não deixando, a gente atrapalha, a gente está atrapalhando a evolução deles, a gente está atrapalhando o progresso deles. Alguns pensam que desde o momento que está sobre a terra para espiar é preciso que as provas tenham seu curso. Existe mesmo os que querem até crer que não somente é preciso nada fazer, mas que é preciso, ao contrário, contribuir para torná-las mais proveitosas e tornando-as mais vivas. É um erro. Como é que eu vou querer atrapalhar, aumentar as provas do meu irmão? Vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou, mas conheceis o seu curso? A gente quer se meter na vontade de Deus. A gente quer achar que a gente sabe o que ele precisa, o que o nosso irmão precisa de mais ou de menos. Não. Eu vou tentar diminuir um pouquinho, gente, pra gente continuar e não perder muito tempo. Vejamos que meios nosso Pai misericordioso colocou ao meu alcance para abrandar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se minhas consolações morais, se eu tenho condição, meu apoio material, meus conselhos, não poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais força, paciência e resignação. Então eu tenho que estar pronta para ajudar meu irmão na prova dele, porque se eu não estiver pronta, eu vou atrapalhar. Vejamos mesmo se Deus não colocou em minhas mãos o meio de fazer cessar o sofrimento dele. Se não foi me dado como prova também, como expiação talvez, deter o mal e a substituir pela paz. Às vezes foi me dado para mim a prova de ajudar o meu irmão a diminuir o sofrimento dele, a prova dele. Então a prova é dos dois lados, é minha e dele. Mas eu tenho que estar pronta. Eu tenho que saber se Deus me deu essas condições, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de morador de rua, né, gente? Eu vou falar assim, eu vou deixar ele lá, ele fez por merecer, ele merece estar lá. Eu vou deixar ele lá, pra que eu vou ajudar? Não. Se eu posso ajudar, pode ser uma prova minha também. Uma prova de amor ao próximo. Ajudar ele a passar por aquele processo. Então eu não vou virar as costas. Eu vou ajudar. Como eu puder. Com uma palavra, A gente tem que saber, por isso que a gente tem que saber, gente, conhece-te a ti mesmo, né? A gente tem que saber o que o próximo precisa. É lógico que, por exemplo, dependendo da pessoa, gente, ela tá com fome, ela não quer meia hora de palavra, ela não quer ficar conversando, ela quer comida, ela quer comer. Então eu tenho que saber que eu preciso dar de comer para aquela pessoa, né? Ao passo que existem pessoas que não querem saber de comida, querem uma palavra, querem uma conversa, querem um conselho, né? Desde que eu esteja pronta para isso, desde que eu não piore a situação do meu irmão. Então eu posso interferir sim na prova dele, ajudando. Ao mesmo tempo que eu vou estar ajudando o próximo, eu vou estar me ajudando. É o que eu falo quando a gente vai pra rua para entregar comida. A gente não tá ajudando o próximo, a gente tá se ajudando, né? A Ju fala, tem que saber quem quer ser ajudado, exatamente.
A gente falou sobre isso, né, Ju? Continuando. Ajudai-vos sempre, pois em vossas provas respectivas, e não vos considereis jamais instrumentos de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de coração, sobretudo ao espírita. Porque o espírita, melhor do que todos os outros, deve entender a extensão infinita da bondade de Deus. A gente sabe que nós tivemos uma vida pregressa e a gente sabe que a gente vai voltar aqui, né? Para quem tenha, que não é o nosso caso, né, gente? Eu tô falando de nós. Para aquele que tem a crença materialista, que acha que a vida é essa e acabou, pode ser que essa pessoa não ajude muito, né? A Ana Lu fala, uma das maiores provas é dar e evoluir dentro da sua própria família de escolha espiritual. Este é para mim o maior crescimento, sem dúvida, Ana Lu, sem dúvida. Eu sempre falei isso, que o nosso maior desafio é a família. É muito fácil eu cuidar, eu tratar bem o vizinho que eu não convivo. Exatamente. Lembrando que se eu não me curar com a minha família, é com ela que eu vou voltar na próxima reencarnação, na próxima existência, né? O espírita deve pensar que a sua vida inteira deve ser um ato de amor e de devotamento, que qualquer coisa que faça para contrariar as decisões do Senhor, sua justiça terá seu curso. Ele pode, então, sem medo, fazer todos os esforços para abrandar a amargura da expiação. Mas é só Deus que pode deter ou prolongar segundo o julgue necessário. Só Deus. A gente tem que fazer a nossa parte ajudando, melhorando. Mas o tempo que vai durar essa prova, só Deus sabe. Só Deus. Como diz Jesus, eu não vim trazer a paz. Eu vos dou a espada. Não haveria um grande orgulho da parte do homem em se crer no direito de revolver, de cavar, por assim dizer, a alma na ferida? A arma na ferida? De aumentar a dose de veneno no peito daquele que sofre sob o pretexto de que tal é a sua expiação? É o que eu falei aqui, de um morador de rua? Deixa ele sofrer? Deixa ele morrer ao relento? Ele merece? Considerai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-la cessar. Resumamos assim: estáis todos sobre a terra para espiar. Ou seja, vamos encarar dessa forma: todo mundo está aqui para espiar a gente, pelo menos ainda. Eu não sou melhor do que ninguém e ninguém é melhor do que eu. Mas todos, sem exceção, deveis empregar todos os vossos esforços para abrandar a expiação dos vossos irmãos, segundo a lei do amor e da caridade. Continuando, próxima pergunta, gente. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido lhe poupar alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Aqui a gente fala da eutanásia, né? Resposta: quem, pois, vos daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem à borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo retornar a si mesmo e de conduzi-lo a outros pensamentos? Ou seja, espera. Em qualquer extremo que esteja um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que a sua última hora chegou. A ciência jamais se enganou em suas previsões? Claro que já. Claro que já. Claro que já.
Sei muito bem que há casos aos quais se pode considerar com razão como desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, não existem inumeráveis exemplos em que no momento de dar um suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? De repente é nesse momento que ele precisava para pedir o perdão e desencarnar em paz. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, porque ignorais as reflexões que poderia fazer o seu espírito nas convulsões da agonia. E quantos tormentos pode lhe poupar um relâmpago de arrependimento? Os médicos dizem, né, que no leito da morte também os pacientes se arrependem de muitas coisas e que dariam tudo para voltar atrás e fazer tudo diferente. Aqui, gente, sobre a vida vegetativa, né? Fala sobre a vida vegetativa, né? A pessoa está em estado vegetativo. Qual a utilidade da vida vegetativa? Muitas utilidades. O corpo físico está limitado, não o espírito. Esse continua mais lúcido do que nunca. Ele vai continuar estudando lá no plano espiritual enquanto o corpo está parado. É a tal da EQM, né, gente? Vocês já ouviram falar? As pessoas que voltam da EQM, que voltam com outra cabeça, contando o que passou do outro lado. Então ele vai estudar, ele vai se depurar e muitas vezes ele vai se preparar para o desencarne. Aquela pessoa que está há décadas em estado vegetativo está se preparando para o desencarne e preparando os outros. E com a eutanásia, gente, o espírito vai continuar preso. Olha que interessante isso. Então a pessoa está lá, o espírito, o doente está lá, em estado vegetativo, não chegou a hora do desencarne dele. A gente vai lá, desliga os aparelhos. Ele desencarna. A Rita fala, exatamente, eu ia falar isso. Todo mundo passa por essa prova, não só o doente, a família passa por essa prova. Com a eutanásia, gente, o espírito ele vai continuar preso ao corpo, de acordo com o tempo que lhe faltava para desencarnar. Porque ainda guarda o fluido vital no corpo. Lembra que a gente já falou sobre o fluido vital que a gente tem em vida? Quando o meu fluido vital se extinguir, eu vou embora. Só que se eu vou embora antes, nesse sentido, o espírito fica preso ao corpo, até o fluido vital acabar. Entendamos que a eutanásia ela é melhor, gente, para quem tá aqui, para quem fica aqui. E não para quem parte. Todos têm um aprendizado e uma evolução nesse processo. Muitas não, na maioria das vezes, se a gente parte para o outro lado sem ser a nossa hora, no caso da eutanásia, o espírito chega do outro lado, gente, em frangalhos. Tem um livro do Chico, gente, deixa eu falar rapidinho, um caso, não é do Chico, gente, eu não lembro de quem esse livro chama, não é do Chico, chama Um Terço da Vida, tá? Sobre o desdobramento. Gente, o que é um terço da vida? Presta atenção, um terço da vida a gente dorme, um terço da vida o nosso corpo dorme e a gente vai em desdobramento pro plano espiritual. Então tem o caso de uma senhora que ela viveu décadas com Alzheimer, em estado vegetativo, assim, quase que vegetativo, né, com Alzheimer. E ela veio a desencarnar e depois ela psicografou, né, essa mensagem. Então ela conta que ela trabalhava no plano espiritual, ela trabalhava em espírito, né, gente, claro, em hospitais, se preparando para quando ela retornasse para o plano espiritual. Só para terminar essa parte, o materialista que não vê senão o corpo e não tem nenhuma conta na alma, não pode compreender essas coisas. Daí a importância de sermos espíritas.
Mas o espírita que sabe o que se passa além do túmulo conhece o valor do último pensamento. Abrandai os últimos sofrimentos quando esteja em vós. Mas guardai-vos de abreviar a vida, não fosse senão de 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Faça o que tem que fazer aqui. Próxima pergunta, gente, vou dar uma acelerada, tá? Aquele que está desgostoso da vida, mas não quer eliminar com a vida, não quer se suicidar. Ele tá desgostoso, mas ele não quer se suicidar. É culpável em procurar a morte sobre um campo de batalha com o pensamento de tornar sua morte útil? Resposta: que o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre de abreviar a sua vida e, por conseguinte, existe suicídio de intenção, se não de fato. Ou seja, existe a intenção do suicídio. Então, ele é culpado, sim, se ele ir atrás de situações onde ele perca a vida dele, onde ele acabe com a vida dele. O pensamento que a sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. Não é senão um pretexto para colorir a sua ação e desculpar aos seus próprios olhos. Se ele tinha seriamente o desejo de servir ao seu país, procuraria viver defendendo-o em tudo e não morrer, porque uma vez morto, não lhe serve para mais nada. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo, a fazer por antecipação e sem pesar o sacrifício da sua vida, se isso é necessário. Mas a intenção premeditada, ou seja, gente, é diferente o soldado que vai a campo, que vai à batalha para defender o país. Ele não sabe se ele volta ou não. Ele não sabe se ele vai morrer, mas ele não vai com a intenção de morrer. O policial, gente, ele tá nas ruas. Ele sabe que ele pode morrer a qualquer momento, né? Mas a intenção dele não é morrer. Então ele não vai jamais ser culpado se morrer em campo. A intenção premeditada de procurar a morte, se expondo a um perigo, mesmo para prestar serviço, anula o mérito da ação. Rachas. Essas pessoas que pegam o carro e saem em alta velocidade nas estradas. Se acontece um acidente e ela morre, é um suicídio. É um suicídio indireto, inconsciente. Próxima pergunta. Penúltima pergunta. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um dos seus semelhantes, sabendo de antemão que ele mesmo sucumbirá. Ele sabe que ele vai morrer, mas ele vai entrar na guerra para defender o irmão. Isso pode ser considerado um suicídio? Do momento em que não há intenção, de novo, de procurar a morte, não há suicídio, mas devotamento, tô arrepiada, e abnegação, embora a certeza de parecer. Mas quem pode ter essa certeza? Quem disse que a providência não reserva com meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Ou seja, você vai para salvar o seu irmão, né? Ou várias pessoas sabendo que você vai morrer, Quem falou que a providência divina não pode te salvar? Frequentemente ela pode querer prolongar a prova da resignação até o seu último limite, quando uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. O policial, por exemplo, né? Última pergunta, gente. Aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham senão para si mesmos e podem tornar seus sofrimentos proveitosos aos outros? Resposta: esses sofrimentos podem ser proveitosos a outros material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, privações e sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo.
moralmente pelo exemplo que dão de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode estimular os infelizes à resignação, salvá-los do desespero e das suas funestas consequências para o futuro. Então, dessa forma, eu vou auxiliar o meu próximo com o meu sofrimento. Então, isso é bem visto para Deus. Então, gente, a gente termina. Não tenhamos medo de ajudar o próximo, seja qual a prova que ele esteja passando. Caminha junto dando apoio, seja o apoio que for, para ele sair dessa aflição, para ele sair do sofrimento, mas que ele saia melhor. Que ele saia melhor. Que aí vai sair melhor ele e você. Então, pelo amor e pela caridade, tudo pode, gente. Tudo pode. É assim que a gente vai evoluir. Materialmente me lembra da parábola O Óbolo da Viúva. Gente, vai dar 1 hora de live. Eu vou deixar salva. Aqui a gente termina. Vamos fazer a nossa oração. Bombeiros, a Rita fala. Bombeiros, perfeito. Exato. A Rita fala... É um livro, Rita? Do Vanderlei Oliveira? Tá. Ela deixou o link aqui para quem se interessar. Então vamos cuidar do nosso corpo. Gente, não vamos fazer loucuras por penitência. Vamos ficar bem para a gente poder concluir o nosso planejamento reencarnatório que a gente trouxe, que já não é fácil, tá? Não vamos se perder no nosso caminho, na nossa jornada. Vamos nos ajudar, tá bom? Então fechamos os nossos olhos. Respira, pensando em paz. Respira, pensando em amor. Que a gente tenha cada dia mais essa resignação em todas as nossas provas. Que a gente tenha forças para passar e concluir as nossas provas e ajudar ao próximo nas suas provas, sem que a gente atrapalhe, que a gente ajude na evolução do próximo. Essa é uma das nossas missões aqui na Terra. Agradecemos a espiritualidade pelas nossas águas fluidificadas, pelos passes que já estão sendo encerrados. Que a gente tenha uma semana abençoada, com esse bálsamo, com esse alimento do nosso Evangelho, que a gente consiga colocar em prática com a ajuda dos nossos mentores. E assim a gente finaliza mais um Evangelho de muito amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Agora a gente pode beber nossa água. Vamos fazer nossa selfie, gente? Vamos fazer nossa selfie antes que a gente esqueça? Então prepara pro clique. Quando eu falar já, a gente faz a selfie, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3, já. Foi. Muito bom, gente. Muito bom. Então é isso, eu vou deixar, já passou das 10, já tá tudo prontinho, estamos curados, com certeza. Que a gente tenha uma semana maravilhosa, gente. Agradeço demais, demais a energia de vocês, essa troca de energia.
essa nossa conexão com a espiritualidade, que a gente entenda cada vez mais que a vida continua, que aqui é só uma passagem, que a gente pode continuar se comunicando com os nossos entes queridos que se foram, que eles estão ouvindo. Então vamos sempre emanar só coisa boa, não vamos sofrer por eles. Vamos mandar sempre boas energias. É assim que a gente vai ajudar na evolução deles. Tá bom? Então fiquem com Deus, uma semana linda, maravilhosa, abençoada, muito rica espiritualmente. E a gente se vê na próxima segunda-feira. Tá bom, gente? Um beijo, um beijo, um beijo com muito amor. Tchau.